Olá, estudante! Seja bem-vindo a mais um Tira Dúvidas, nosso encontro diário com os professores do programa Se Liga na Educação. Na manhã de hoje, nós assistimos mais algumas aulas da área de Ciências da Natureza. Respeitando o distanciamento social, teremos apenas 2 professores por bloco. Nesse primeiro bloco estão aqui comigo a professora de Química, Débora de Mendonça, e o professor de Biologia, Vinícius Braz. Sejam bem-vindos, professores. Obrigada. Gostaria também de agradecer a presença dos nossos intérpretes de Libras, o Hermes Araújo e a Fabiana Moreira, que está conosco nesse bloco. Então é isso. Antes da gente começar, eu quero lembrar que a dinâmica dos nossos encontros neste mês de janeiro está diferente. Como entramos no nosso último ciclo do ano letivo e já estamos nos preparando para o PET avaliativo, quem formulou as questões que vamos resolver agora foram os próprios professores. Afinal, eles já sabem as dúvidas mais comuns e, principalmente, os pontos que devem ser reforçados em cada conteúdo. E para isso, então, nós vamos começar relembrando os temas assistidos hoje. Vamos começar com a professora Débora. Tudo bem, professora Débora? Tudo bom, Cláudia? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas de Química nesse dia de hoje. Bom, hoje nós trabalhamos com o primeiro ano em função inorgânica. Trabalhamos ali o conceito inicial do que seria um ácido, uma base, de acordo com o teórico Arrhenius. Trabalhamos também de forma bem rápida, um pouquinho sobre os sais e os óxidos. E no terceiro ano nós trabalhamos com a reação de oxirredução, porém uma reação orgânica. Vamos ver que existem ali algumas diferenças entre a oxirredução inorgânica e a oxirredução orgânica. Ótimo. Professor Vinícius, tudo bem? Tudo bem, Cláudia? Tudo ótimo. Conta pra gente quais foram os temas trabalhados hoje, por favor. Então, olá, Débora. Ei. Olá, estudantes. Então, hoje nós tivemos 2 aulas também, uma no terceiro ano, onde nós continuamos o assunto, sobre ciclos biogeoquímicos e falamos exclusivamente do ciclo do nitrogênio, que é um ciclo aí muito importante, e uma aula no segundo ano do ensino médio, onde aí finalizamos o nosso assunto sobre o reino vegetal, onde falamos sobre hormônios vegetais. Ótimo, então. Então, agora que nós já relembramos os temas, vamos voltar para as nossas perguntas. A primeira pergunta, vamos lá. Qual a diferença entre ionização e dissociação, professora? Ótimo. Então, nós vimos entre os compostos inorgânicos que existe essa diferença. Em solução, existem substâncias que vão se dissociar e em solução existem substâncias que vão ionizar. Quando acontece cada um deles? Quando eu falo de dissociação, eu estou falando da formação de íons, da existência de íons que já tinham antes. Então, por exemplo, o sal de cozinha. A formação de sal de cozinha é pelo Na+, e o Cl-. Essas cargas já existiam antes da formação da solução. Então, quando eu tenho lá o meu sal, eu tenho lá a estrutura cúbica de vários Na+, interagindo com vários Cl-. Quando eu coloco isso em água, as moléculas de água elas são polares, ou seja, elas têm polos, parte positivo e parte negativo. Então, o oxigênio, por ser mais eletronegativo, ele atrai para si os elétrons das ligações covalentes, formando então um polo negativo. E os hidrogênios, eles possuem o polo positivo. Bom, então o oxigênio vai ser atraído pela parte positiva do sal, pelo Na+, enquanto que o hidrogênio vai ser atraído pela parte negativa, o Cl-. E dessa forma as moléculas de água elas conseguem ir quebrando esse cubo que formava anteriormente, liberando essas cargas, mas essas cargas já existiam. Diferente, por exemplo, do ácido. O ácido é uma ligação entre o hidrogênio e um outro ametal. Ou seja, existe uma ligação covalente entre eles, não existe cargas iniciais. No entanto, quando colocado em água, existe uma reação química onde a parte mais eletronegativa captura esses elétrons da ligação, liberando o hidrogênio positivo.
Então, aí eu tenho a ionização. Então, a grande diferença é, ionização é uma reação química, enquanto que a dissociação não é. É um processo que já existia. Na dissociação, eu já tenho cargas existentes, na ionização, não. Na ionização, eu estou formando íons. Por isso, esse termo, ionização. Perfeito. Agora, uma dúvida do terceiro ano. O que é nitrificação, professor Vinícius? Então, Cláudia, essa pergunta, né, ela gera um pouco de dúvida aí entre os estudantes quando a gente vai estar falando do ciclo do nitrogênio, que ele vai possuir aí várias fases. Né, a fase da nitrificação, como o próprio nome já fala, né, eu vou formar, então, nitrito e nitrato. Mas como que isso vai acontecer? Né, a gente sabe que há a participação, então, de bactérias, né, que vão auxiliar, então, nesse processo, daí a importância. E aí eu vou utilizar o quadro, Cláudia, para ficar melhor, para a gente entender. Okay. A gente sabe que depois da fixação biológica, que aconteceu a fixação do nitrogênio, né, através de bactérias que estavam lá nas leguminosas, formou-se, então, íons amônio. Né? A gente sempre, na aula, eu até falei da diferença. Débora acabou de falar agora sobre dissociação e ionização. Então, eu tenho lá o íon NH4+, que é o íon amônio. Esse íon amônio, então, quando ele entra em contato com uma bactéria, tá? Do gênero, que vai ser Nitrosomonas, tá? Título de curiosidade aí, para a gente entender que existem mais de uma espécie de um gênero de bactérias que vão estar presentes fazendo esse processo. Ao entrar, então, eles vão fazer essa fixação, esse processo, que é chamado de nitrosação. Como que vai ficar? Pega, então, esse íon amônio, mais, tá? Nossa, esse mais aqui ficou grandão, né? Vamos apagar aqui que ficou bonitinho, né? A gente tem que ficar o trem bonitinho. Então, mais oxigênio, não está balanceado, tá? Aí vai transformar em íons H+, mais NO2-, tá? Esse NO2- aqui vai ser o nitrito, tá? E o nitrito, mais água e mais energia. Ó, que delícia! Fez energia, não está fazendo isso para ajudar o solo. Ela está fazendo porque ela é quimiosintetizante, tá? Então, ela está fazendo esse processo para gerar energia para ela. Depois disso, então, esse íon nitrito, ele vai ter que se transformar em nitrato. Porque o nitrato, ele é melhor assimilado pelas plantas, pelos vegetais. O que acontece? Esse íon nitrito, ele sofre a ação, então, de uma outra bactéria, que é chamado do gênero Azotobacter, tá? Uma dessas bactérias que fazem isso, mais oxigênio novamente, que vai gerar íons H+, mais íons nitrato, mais energia. Ó, de novo, fez quimiossíntese de novo. Se não me engano, eu acho que gera água aqui também. De novo, então, esse processo todo aqui que aconteceu, de amônia em nitrito, nitrito em nitrato, é a etapa da nitrificação do ciclo do nitrogênio, que vai ser, então, responsável para os seres vivos absorverem, então, esse nitrogênio como fonte primária. Perfeito, ótimo. Vamos lá. Terceiro ano. Poderia explicar novamente sobre o NOx? Olha que interessante, né? Caiu uma questão do Enem que fala justamente desse processo que o professor Vinícius acabou de explicar e perguntando sobre a oxidação do nitrogênio nesse... ciclo do nitrogênio cai assim, sempre, com força no Enem. E é interessante porque você vê que existe uma conversa na área sobre os assuntos. Então, ele vem no exemplo, se eu não me engano, de 2016 ou 2019, vem falando sobre todo esse processo e tudo mais, tem lá a escalinha que acontece, depois ele pergunta qual que é o NOx do nitrogênio. Então, afinal de contas, o que é o NOx? O NOx é o número de oxidação de um elemento. É a carga que ele pode assumir, ou positiva ou negativa. E se estamos falando de compostos orgânicos, essa carga é uma carga aparente, é uma carga que, na verdade, ela é uma tendência do que realmente é uma carga. Seria como se eu pensasse que se por acaso eu quebrasse aquela ligação,
aquele elemento teria qual carga. É diferente quando eu falo, por exemplo, do NaCl. Do NaCl não, é uma carga fixa, é uma carga que existe mesmo entre eles, né? É possível fazer os testes, os experimentos e verificar essa. No entanto, quando a gente fala de carga NOx, por exemplo, do carbono, estamos falando dessa carga aparente, ou seja, se por acaso eu quebrasse aquela ligação, qual seria o NOx daquele elemento? Mas o NOx é isso, é uma carga que o elemento pode assumir uma vez que ele esteja ligado a outro elemento, a outra substância. Tem até uma continha, né, que é gostosinha de fazer. Tem. Essa continha só não é legal quando chega naqueles metais de transição lá, que aí tem NOx variado. Tem os NOx variáveis, é verdade. Disso na química. Ok. Ainda para você, professora Débora, como saber qual grupo inorgânico uma substância pertence? Ah, ótimo. Os alunos sempre ficam assim, mas como que eu vou saber se é ácido, se é base, se é... Bom, termina que por repetição a gente fala tanto de alguns, por exemplo, o HCl, né, o HBr, existem alguns que vão de tanto você ouvir, desde lá do 8º, 9º ano, você já vai assimilando. Mas, afinal de contas, quais são as principais características? Bom, a ionização do ácido é uma, e normalmente nós colocamos o H na frente. Então, quando eu falo de substâncias inorgânicas, sempre vai ter esse hidrogênio ali na frente da fórmula. A base, a grande maioria das bases é formada com o OH. Então, nós temos um metal ligado com o grupo hidroxila, né, que seria o OH, com exceção da amônia. E temos ainda o sal, que é justamente o quê? Um produto da reação de neutralização. Quando eu tenho uma base e um ácido, quando eles reagem, eu tenho como formação água e sal. Então, sal normalmente tem como ligante um metal e um ametal, que vieram da base e do ácido. E temos ainda os óxidos, que são substâncias formadas por oxigênio e mais um elemento. Mas aí tem uma característica, esse outro elemento ele tem que ser menos eletronegativo que o oxigênio. Então, cada uma dessas funções possui algumas características que vão facilitar para você, estudante, conseguir identificar qual substância pertence a qual grupo. Ok. Segundo ano, quais os efeitos das giberelinas nas plantas e em quais locais elas são produzidas? Então, gente, antes de iniciar, eu vejo a Débora falando aí dos grupos inorgânicos. Gente, com uma naturalidade. Eu lembro do meu professor de química, que ele era tão, assim, tradicionalista e cobrava da gente aquela coisa, igual você falando dos óxidos. Aí era composto binário, tinha que ter o binário. Entendi. Onde o oxigênio, era aquela definição, gente, fica tão natural e mais fácil de gravar assim, que é fantástico. E aí, voltando nas giberelinas, nos hormônios vegetais, o que vai acontecer? Não, auxinas, né? Giberelina. Giberelina? Sim. Isso. As giberelinas, elas vão ser então responsáveis pelo processo de germinação da semente. Olha o próprio nome. Giberelina lembra o quê? Germinação. Então, ela vai ser responsável também, por exemplo, no amadurecimento de alguns frutos, igual eu falei na aula, dos frutos, principalmente do que nós chamamos de frutos partenorcárpicos, né, que são a famosa a banana, a tangerina, porque ela vai auxiliar, então, nesse processo, mas não é o hormônio responsável pelo amadurecimento dos frutos, tá? Ela vai auxiliar, então, nesse processo. Ela está presente também na função de crescimento, então, desses tecidos de formação, porque a partir do momento que ocorre a germinação, vai, então, o quê? Desenvolvimento desse broto, né, que nós chamamos de broto. Então, ele vai ser esse hormônio responsável em fazer isso. E onde que a giberelina ela vai ser produzida? Nas sementes, nos frutos e em meristemas, tá? Principalmente meristemas primários, é onde que vai ser produzida, então, as giberelinas. Excelente. Terceiro ano, qual a diferença de NOx fixo e NOx variável? Ah, a gente até brincou a respeito da regra. Agora? Bom, NOx fixo e NOx variável. Bom, o próprio nome já dá uma ideia. Então, NOx fixo são aquelas substâncias que possuem o NOx que, independente de quem ele esteja ligado, qual seja o outro elemento, aquele NOx não vai variar. Por exemplo, os metais da primeira e da segunda coluna da tabela periódica, eles normalmente têm o NOx,
normalmente não, eles têm o NOx fixo, ou seja, eles não vão variar independente de quem eles sejam ligados. O oxigênio e o hidrogênio, no entanto, podem parecer que tem o NOx fixo, mas, por exemplo, o hidrogênio, se ele estiver ligado a um metal, ele se torna mais eletronegativo do que o metal, portanto, na ligação ele assume uma carga negativa. O oxigênio, por exemplo, se ele estiver ligado em como um peróxido ou um superóxido, ele assume carga -1 e -meio. Então, você vê que existe ali uma diferença de carga e não é sempre -2, como a gente imagina. Então, o NOx variado é isso, quando eu tenho elementos que ele tem uma variação. Tem elementos na tabela periódica, por exemplo, manganês, que eles também, normalmente os metais de transição, eles têm uma variação muito maior de NOx. Ah, mas como que eu vou saber qual é o NOx, então, variável? Normalmente, quando a gente pega uma substância, o somatório dessa substância tem que ser 0. O somatório do NOx de todos tem que ter 0. Comece fazendo o NOx fixo. Então, se o oxigênio está lá e ele não é um peróxido e não é um superóxido, então eu sei que a carga dele é -2. E dali você vai começando até conseguir fazer a distribuição do NOx de todos os componentes daquela substância. Ok. E existe, professor Vinícius, relação entre as giberelinas e as ervilhas utilizadas por Mendel? Então, quando a gente fala sobre, né, as giberelinas, que igual eu falei, ela vai auxiliar, né, no crescimento e tudo mais, essa questão das plantas anãs, né, e das ervilhas, por exemplo, por Mendel, que esse crescimento, aliás, essa ausência de crescimento, né, normal, que vai ocasionar uma planta anã, ela é muito comum nas ervilhas, e como Mendel estudou as ervilhas, tem alguma relação no sentido que foi descoberto que esse grupo de giberelina, ele é responsável por esse crescimento e vai ser hereditário. Ou seja, se essa planta de ervilha, ela não tiver o gene responsável em fazer, então, com que essa célula produza esse grupo de giberelina, ela não vai ser transmitida. Porém, nós já temos técnicas hoje, onde nós sabemos aí, plantas transgênicas e tudo mais, que se eu adicionar a giberelina dentro, né, ou na hora da germinação, e sabendo que essa planta é uma planta anã, ou então no desenvolvimento dessa planta, na sua fase jovem, ela vai adquirir um porte normal. Então, ela vai ser uma planta modificada, não geneticamente, mas sim ela vai ser induzida a esse crescimento devido à adição externa de giberelina. Mas aí é essa relação, porque como vai ser um gene responsável em produzir, se essa planta então não tiver esse gene, ela não vai transmitir isso para os seus descendentes, se for em uma linhagem pura. Entendido. Primeiro ano. Como saber a relação de força entre 2 ou mais ácidos, professora? Bom, existem 2 formas de a gente saber isso. Um seria pelo coeficiente ácido, né, e básico, porém esses coeficientes nós vamos trabalhar só lá no 2º ano. Então, no 1º ano, como que nós descobrimos isso? Então, é comum os alunos acharem que se eu tenho uma quantidade maior de hidrogênio na fórmula, eu tenho um ácido mais forte. E se eu tenho uma quantidade de hidrogênio menor, eu tenho um ácido mais fraco. Na verdade, isso não acontece. Por exemplo, o ácido bórico, ele é um ácido que tem mais hidrogênios que o ácido clorídrico. No entanto, o ácido clorídrico, ele é mais forte do que o ácido bórico. O que então determina? É justamente a porcentagem de ionização, ou seja, qual que é a quantidade total das molequinhas ali dentro de solução capazes de fazer, então, a reação química e liberando esse H+. Então, se eu tenho uma porcentagem acima de 50, então eu considero que ele é um ácido forte. Se eu tenho uma porcentagem abaixo de 5%, eu tenho um ácido fraco. E entre esses valores, intermediário. Ok. E ainda para você, professora, 3º ano. Vamos ver aqui. Qual a diferença de peróxido ou superóxido? Sim. Então, uma das diferenças eu já falei, né, que é a questão do NOx, do oxigênio presente, né? Então, no peróxido eu tenho 2 oxigênios ali ligados e no superóxido eu tenho o oxigênio ligado a um outro elemento que tem que ser
que ele vai assumir uma carga menos meio negativo. Então, o oxigênio entre o óxido, o peróxido e o superóxido vai ter essa variação de carga. Então, a melhor forma de você identificar é justamente dessa forma, através do NOx. É claro, cada uma dessas substâncias tem propriedades e características diferentes. Porém, dentro do contexto que estamos falando aqui na aula, o interessante é você perceber essa diferença do NOx. E isso você vai perceber através de quem está ligado a ele. E é tão interessante, Débora, essa questão aí do peróxido e superóxido, que como que mais uma vez casa aí com a biologia. Na biologia a gente tem uma organela, que são os peróxidos e somos, que eles possuem essa capacidade que a gente fala de neutralizar, então, substâncias tóxicas, como no caso da água oxigenada, que é o peróxido de hidrogênio. Então, olha como que dá para associar aí uma coisa com a outra. Né? Ok. Professor Vinícius, e o que é ABA? Quais são seus efeitos? Terceiro ano. Então, quando a gente fala em ABA, né, na biologia, eu já falei, não é a banda, tá, dos anos 70, 80. Eu amo, que é por sinal. Eu gosto de ABA, eu falo que quando começa a tocar ABA numa festa é porque tá acabando. Ai, meu né? gosto. Então, ABA significa ácido abscísico. O que é isso, Vinícius? É um hormônio vegetal. Esse hormônio vegetal, ele vai ser responsável, então, por exemplo, pelo fechamento dos estômatos, principalmente se essa planta ela estiver em um ambiente e em condições onde ela vai estar em um estresse hídrico. O que é isso? Se essa planta ela estiver num ambiente muito quente, e tiver com esse ambiente, tiver pouca disponibilidade de água, então essa folha, por exemplo, que é um local onde vai ser produzido o ácido abscísico, um dos locais, vai o quê? Produzir o ABA, e esse ABA ele irá retirar, no caso, potássio, das células guardas dos estômatos, irá provocar o seu fechamento. Então ele vai o quê? Não vai perder água, essa planta vai ficar lá. Outra questão do ácido abscísico é a questão da abscisão foliar, daí o nome ácido abscísico. O que é a abscisão? Cair juntamente, então, com as auxinas que nós vimos, esse ácido abscísico. Então, ele vai fazer com que essa folha, ela tenha uma diminuição do seu metabolismo, então ela vai ficar, digamos que vai ficar velha, e com isso, então, juntamente com as auxinas, ela irá cair. Outra função, inibir o crescimento dessa planta, inibir a germinação. Tudo isso é função do ácido abscísico. Ok. Vamos lá, primeiro ano. Como saber a relação de força entre duas ou mais bases? Ah, sim. Bom, é bem similar a do ácido. Então, da mesma forma, o que vai determinar uma base ser forte ou não, por exemplo, você não toma como é que é o nome daquela base que a gente usa para limpar? Soda cáustica. Nós não tomamos soda cáustica. Mas quando você está com muita azia, você toma aquele famoso leite de magnésio, que também é uma base. Então, qual que é a diferença? Por que uma eu posso tomar e a outra extremamente corrosiva eu não posso tomar? O processo de dissociação. Quanto maior a porcentagem de dissociação presente ali naquela base, mais forte ela vai ser. Então, quanto mais OH- ela liberar em água, mais forte ela vai ser, mais corrosiva provavelmente ela será. Existem bases que não são tão corrosivas, como eu disse, né? O leite de magnésio, mas tem outros que são, como a soda cáustica. O que é adubação verde, professor Vinícius? Então, a questão da adubação verde, ela vai ser uma prática, né, agrícola sustentável aí, onde em solos que são pobres em nutrientes, o que eu aconteço? Eu vou plantar, então, leguminosas, feijão, amendoim, mas qual que vai ser, então, essa interação aí? Por quê? As leguminosas, nós sabemos que nas suas raízes são presentes bactérias, principalmente do gênero Rhizóbio, que vão ser responsáveis, então, em fixar esse nitrogênio. A partir do momento, então, que vai acontecer essa fixação do nitrogênio, essa fixação biológica, ou seja, elas vão pegar o nitrogênio atmosférico, o gás nitrogênio, o N2 mesmo, vai transformar esse N2 em amônia,
tá? NH3, em amônia. E essa amônia, ela vai ser o quê? Lançada no solo. Aí, a partir do momento que essa amônia ela é lançada no solo, ela vai entrar em contato com a água, vai formar o hidróxido de amônio, vai dissociar, vai sofrer ionização, no caso é dissociação, né? Que o íon já está... Aí vai sofrer a dissociação e aí acontece o processo de nitrificação e o ciclo continua. Olha a importância aí dessas leguminosas. Isso, então, é adubação verde. E com isso, depois, eu consigo, ou ao mesmo tempo, eu posso plantar outros tipos de planta. Por exemplo, alface, se for uma horta, dependendo. E isso eu faço a rotação de cultura, por exemplo. Em uma vez eu planto leguminosas. Aí vai ficar, esse solo ele vai ser enriquecido. Aí na outra, na hora que aconteceu a colheita, isso acontece muito com soja e com... esqueci o nome do outro vegetal, qual que é. Plantou, colheu a soja e depois planta um outro tipo de planta, que aí os nutrientes já vão estar lá, beleza. Próximo ciclo, leguminosas de novo e vai fazendo essa rotação. Isso é adubação verde. Muito obrigada, professor, porque nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco do Tira Dúvidas de Ciências da Natureza. No próximo bloco, teremos a participação da professora de Ciências Marisa dos Santos e do professor de Biologia Vinícius Braz, que continua com a gente. Eu agradeço a presença da professora Débora. E você, estudante, fique ligado, já já estaremos de volta. Não saia daí!